Oi pessoal, aqui é a Bárbara Oliveira e no vídeo de hoje a gente vai falar do drama 100 Days My Prince ou 100 Days Husband. Na Netflix você vai encontrar 100, né, o número, e Days My Prince, que ele inclusive está disponível na Netflix, né, como eu já acabei de mencionar. A gente vai falar sobre esse drama hoje, que foi um drama que eu acabei de assistir, e assisti inclusive por influência da Netflix, que não parava de passar esse drama nas minhas recomendações. Eu terminava um drama, o próximo estava sempre recomendado a ele. Então eu falei, já que aconteceu, tipo, depois de uns 3 dramas que eu assisti, eu falei, vou assistir isso pra lá, porque vai que é bom mesmo, por isso que a Netflix não para de me indicar. Assisti, muita gente talvez assista esse drama, porque o personagem principal dele é o Dio do EXO, então muita gente talvez queira assistir para ver a atuação dele. Ele já fez vários papéis, já atuou em vários dramas, filmes e tal. Ele é bem conhecido pela sua atuação também. Eu nunca assisti, eu acho que eu nunca assisti nenhum outro drama com ele, então não é minha primeira experiência de drama com ele. Porque não, né? Eu não tenho nada, tipo, vou assistir só por causa dele. Mas esse drama em especial, porque eu tinha uma certa resistência pra assistir ele, porque dramas históricos não são os meus favoritos. E esse drama, ele é um drama histórico, tá? Ele passa lá na Era de Joseon. O Dio, ele vai fazer o papel de um príncipe, vai fazer o papel do príncipe herdeiro do trono, o Liu. Mas antes de eu falar isso, vamos dar algumas informações interessantes sobre o drama antes de eu falar sobre a história mesmo. Esse drama é um drama da TVN, contou com 16 episódios e ele foi lançado e ele teve seu lançamento e passou na televisão coreana entre 10 de setembro e 30 de outubro de 2018, então já é um drama ligeiramente antigo. Agora vamos realmente à história do drama. Eu já falei um pouquinho aqui do Liu, que é o príncipe, mas vamos chegar até ele virar príncipe. Talvez esse vídeo conte um pouco de spoiler, mas é pra eu conseguir explicar a história do drama. O pai dele dá um golpe, quando ele é pequeno, ele tem tipo uns 10 anos, o pai dele dá um golpe de estado, tipo, o pai dele mata o rei e tal, e ele era um príncipe, então ele meio que pega o trono, né? Ele mata o pai dele, não, acho que é o irmão dele que ele mata, e tipo assim, ele dá um golpe e o pai dele vira rei. Por causa disso. Nesse golpe, além de matar o herdeiro, o príncipe, o que tava no trono, ele ainda mata alguns apoiadores dele ali, né? Pra, tipo, ninguém não legitimá-lo como o verdadeiro rei. Dessas pessoas que ele mata, ele acaba matando o pai de uma amiga barra pessoa por quem o Liu, uma criança, né, uma menina, que o Liu conheceu nas suas brincadeiras e tal lá, de quem ele acaba gostando porque ele viveu algumas experiências com ela quando ele é criança. E o drama começa assim contando essas experiências com essa menina quando ele é criança. Ele vira o príncipe herdeiro, então, e aí já pula pra fase dele adulta, que ele tem vários conflitos ali, ele sempre se preocupou muito em estudar muito, saber muito artes marciais, saber tudo que um príncipe precisa saber, porque muita gente o criticava, porque ele não cresceu, ele teve a sua infância, né, como sendo o filho de um príncipe, ele não era o herdeiro do trono. Então ele não foi educado para ter aquela herança do trono e ele foi muito criticado. E inclusive ele tem um irmão do novo casamento do pai dele, né? O pai dele se casa novamente com uma outra pessoa, porque a mãe dele morre também nesse golpe. Umas coisas que acontecem aí, mas sem tantos spoilers assim, né? E o pai dele se casa novamente, tem um outro filho. Então a gente fala que esse outro filho, como ele já cresceu, nasceu e cresceu como um príncipe destinado, filho do rei, ele teria uma educação melhor. E a rainha que tá agora, ela também tenta favorecer para que esse príncipe tome o trono, mas o rei é extremamente fiel ao filho dele, né, o Liu, porque ele gostava muito da mãe dele também, sabe? Tipo, a mãe dele não morreu, não foi porque o atual rei quis, foi outra coisa. E então ele quer muito que o filho dele, o Liu, seja o rei, o futuro rei. Liu, então, ele estuda muito e tá pensando e fica contestando muita gente. Inclusive o seu sogro, que é, tipo, o segundo homem no comando depois do rei, né? Eu não lembro exatamente a patente dele ali, né? Primeiro conselheiro, segundo conselheiro, o que é o negócio. Mas esse cara também trama várias coisas para que tudo favoreça. E ele é o pai da princesa que casou com o Liu. O Liu não queria casar com ela, justamente porque ele não queria casar com ela. Eles são meio que casados só no papel. Já é comum, né? Se você já viu algum drama histórico, a rainha tem o quarto separado do rei, o rei tem que visitá-la para que eles tenham um romance. E ele não visita a rainha e tal. E nessa que ele não visita ela e blá blá blá, acontece que tá com uma seca, não chove, e o pessoal gosta de fazer uns rituais, né? Então, porque eles acham que não chove porque o príncipe não se relaciona com a princesa. Então eles tentam pressionar ele de todos os jeitos para que ele se relacione com a princesa. Ele não quer, ele fala, não é por minha causa, eu não sou eu a única pessoa no reino que não tá casado, não tá se relacionando. Então todo mundo que tem mais ou menos a minha idade, que no caso seria 30 anos,
se não tá casado, vai ter que casar. Ele meio que decreta isso aí e todo mundo, vários plebeus vão ter que se casar nesse meio tempo. Também por causa dessa seca, alguém recomenda que esse conselheiro, o irmão o pai da princesa, ele fala assim, mas o rei devia simbolizar, né? Falar que ele tá fazendo alguma coisa também. Deveria ir na cidade X fazer um ritual da chuva. E, obviamente, o rei fala, mas eu vou deixar meu trono, mas talvez o povo, né, esteja insatisfeito porque tá muita seca, vai correr o risco, não vai, blá, 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 o pessoal fica naquela discussão, acaba que o príncipe herdeiro é quem vai ter que ir fazer esse ritual. No meio do que ele sofre um ataque, tentando matar ele. Tem um motivo, tá? Porque se você parar pra pensar, logicamente, quem armou esse ataque e tal foi o pai da princesa, mas se você parar, por que ele armou pro príncipe? Se ele deixa de ser príncipe, a princesa também vai deixar de ser princesa, que futura rainha, se o outro menino pegar. Por que que ele tá tramando isso? Se ele é meio que a garantia dele de poder. Tem um motivo. E é interessante, não é um segredo, tá? O príncipe, quando vai pra esse ritual, ele já sabe o que é, mas aí ele começa a querer calar o príncipe. Entendeu? Pra ele não falar nada, que é melhor pra princesa. Enfim, ele sofre o ataque, a galera morre. Ele não morre, ele perde a memória. No que ele perde a memória, ele vai ser acolhido por um plebeu, né? Uma pessoa muito pobre. E nessa questão, ele é pobre e tal, cuida dele. E tem o decreto que ele fez antes. Lembra que ele tinha que casar todo mundo antes dos 30? Ele tá nessa faixa. E quando ele chega lá, e esse cara que acolhe ele, né, que resgata ele, tem uma filha que também tá nessa lista pra casar. Então, pra salvar ela de ser obrigada a casar ou virar uma concubina de um cara mais rico lá, ele fala que aquele ali é o prometido dela, fala que ele tá sem memória, né, o Liu, e ele vira o Yonduki, que ele é o Yonduki e ele tem que ir lá casar com ela, e eles acabam se casando, e aí ele começa a ter uma relação com essa menina. Tipo assim, eles não têm uma relação exatamente casados, mas eles começam a ser amigos, despertar coisas e tal. Ela também tem um passado que é um tanto fechadinho ali no início, e com o tempo você vai descobrindo a história dela realmente. Mas, assim, vai tendo interações entre eles ali, e ele começa, tipo, descobrir o povo e ver, e tem as coisas no palácio acontecendo também. O povo achando que ele morreu, como todo mundo, mas não acha corpo, e acha corpo, não acha. E tem esse desenrolar da história. A história se passa meio que nisso. Obviamente, em um determinado ponto da história, ele recupera a memória e tem as consequências. Tipo, ele recuperou a memória, o que ele vai fazer. Zé e a menina que ele deixou pra trás, esses amigos que ele criou lá, como participando dessa questão do povo, e a princesa, o que ele vai fazer com a princesa, e o pai da princesa, e o rei atual, entendeu? Tem várias coisas pra ele resolver, ver, e ele luta e tal, e mesmo com ele perdendo a memória, tem várias habilidades que ele não perdeu. Mas ele não sabe porque ele tem essas habilidades, tipo, ele sabe ler, mas por que eu sei ler? No geral, nem todo mundo sabia ler naquela época, né? Só pessoas nobres, que foram criadas como nobres, saberiam ler e escrever, e ele sabia. Então, tipo, ele é realmente um plebeu? Ele sabe lutar, mas como é que ele luta, sabe? Ele só descobre que ele sabe lutar quando ele precisa se defender. Aí ele, luta. Mas como é que ele sabe? Sabe, tem várias coisas que vão acontecendo aí. É um drama bem divertido, bem alegrinho, assim. Tem algumas questões de estado e tal, uma coisa de drama histórico que eu não sou muito chegada. Mas também tem essa interação, tem romance, e romance de várias áreas, vendo que as pessoas sofreram ou não sofreram, que as atitudes que elas tomaram, como é ser sábio ou não. É um drama leve, eu diria. Legal pra você ver, assim, de um final de semana, que tá relaxando ali, tipo, pegar a pipoca, sentar no sofá e ficar vendo. Eu gostei bastante. Falar assim, super surpreendente, super isso, super aquilo. Não tem, assim, grandes emoções o tempo inteiro. Tem algumas batalhas bem legais, sabe? Tipo assim, você vê quando o primeiro rei toma o poder, quando ele toma o poder, que ele vira rei. Você vê quando o pessoal ataca ele, que você não sabe o que vai acontecer com ele. Se ele vai morrer, se ele não vai. Eu já te dei um spoiler aqui que não. E até não teria graça, né, se ele morresse, assim, bem no início, como personagem principal. Mas qual é a história da menina, entendeu? Se ele vai recuperar a memória, se ele não vai. Como é que ele vai recuperar a memória, as atitudes que ele vai tomar depois que ele recuperar a memória. A gente tem esse conflito, tipo, ele casou e ele vai voltar a ser rei, então ele não poderia estar casado, porque ele já é casado com a princesa. E o que vai acontecer? Então tem várias tramas, assim, que são bem legais de ir observando nesse drama. E como a política pode ser corrupta desde sempre, né? Como esse jogo de poder aí vai se dando. Então foi isso que eu achei, assim, do drama. É legal de ver, mas é tranquilinho, sem grandes emoções, sem grandes uou, mas é bem legal.
legal, vale o seu tempo? Vale, tá, gente? Tipo, não é tipo um drama horrível, não. Longe disso, é um drama bem ok. E foi isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, lembre de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Se você tem algum comentário que eu não falei sobre 100 My Prince, deixa aqui nos comentários também que a gente pode observar. Dependendo, se o seu comentário for muito relevante, você falar, eu não pensei nisso, todo mundo precisa saber disso, eu fixo o seu comentário no início. E também deixem dicas de outros dramas que vocês querem ver por aqui também, né? Um beijo, até o próximo vídeo!